A única coisa em relação à cloroquina que o Ministério da Saúde fez, após consulta ao Conselho Federal de Medicina e aos conselheiros todos ad hoc do Ministério, era para o uso compassivo. Vossa Senhoria sabe ou lembra quem determinou a ação? Não passou pelo Ministério da Saúde, senador. Na minha época como ministro, à margem do Ministério da Saúde. Perfeito. Mesmo porque a cloroquina nos é produzida regularmente para uso a que se convém, que é malária, ao lúpus, pela Fiocruz. E são muito importante para que nós possamos atingir o nosso propósito. Como se deu o processo de elaboração e a discussão do anteprojeto da Lei 13.979, de 6 de fevereiro? Que ministérios instruíram esse processo? Vossa Senhoria chegou a receber orientações do Presidente da República sobre o conteúdo do anteprojeto encaminhado ao Congresso? Ele nasce, se Vossas Excelências atentaram para a data que o Brasil reconhece a emergência, nós reconhecemos dia 3 de fevereiro. Qual é o critério para você decretar emergência no território nacional de uma doença infecciosa? É transmissão sustentada. É quando você tem uma doença que você está mantendo a transmissão de pessoa a pessoa em todo o território nacional. Isso só ocorre em março. Mas decreta-se a emergência em fevereiro. O Ministério da Saúde estabeleceu o diálogo com governadores e prefeitos. Senhor relator, o COI ele tem uma das funções angulares, que é o monitoramento de todo o andar da epidemia e as sugestões. Toda a pactuação é feita de maneira tripartite no SUS. Quando fiz a primeira tripartite, passei a permanente. Então, era através do Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Conselho Nacional de Secretários Municipais e o Ministério da Saúde, a deliberação contínua, todos os dias, durante o mês de fevereiro, março, de segunda a segunda, somente um dia nós não trabalhamos, que foi a Sexta-feira Santa, das 7h30 da manhã às 9h30 da manhã, com a presença de todos os representantes do Estado, municípios, TCU e etc., no auditório Emílio Ribas, eram feitas todas essas pactuações e em qualquer momento que ocorresse a necessidade, eles estavam presentes dentro do Ministério da Saúde para deliberação. O nosso sistema de governança, ele organiza-se em secretarias especializadas de atenção primária, atenção especializada, atenção indígena, gestão do trabalho, e elas remetem à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que então organiza todas as demandas, necessidades de abastecimento, sempre coordenados pelo ministro, com a presença do secretário também, que eu esqueci, de Vigilância, que era o Anderson Kleber de Oliveira. De maneira harmônica, com reuniões diárias, com tentativas de compra, frustrações por muitos processos deles darem vazios, articulação internacional, o próprio fuso horário com a China, nós revezávamos o período noturno, nós trabalhávamos de 20 a 21 horas, cada dia um ficava para tentar argumentar com os chineses, além de esforços interministeriais. Ela funcionava de uma maneira muito harmônica e muito em consonante com o que nós deliberávamos. O Brasil é um país de dimensões continentais, composto por municípios de grandes heterogeneidades sociais, econômicas, culturais e geográficas. Nesse contexto, a prestação de apoio técnico e a normatização realizadas pelo Ministério da Saúde, de acordo com as atribuições da Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, são elementos fundamentais de suporte às cidades, notadamente aquelas de menor porte e arrecadação também, que tantas vezes não possuem sequer técnicos capacitados para organizar adequadamente a prestação da atenção à saúde da população. Quais normas técnicas foram elaboradas em sua gestão para guiar os municípios no combate à Covid? A função do Ministério da Saúde é antecipar, dialogar e antecipar, colaborar,
dar suporte técnico, fazer as portarias de acordo com a necessidade do sistema de saúde e das deliberações desses municípios que são muito frágeis. Nós fizemos inúmeras portarias técnicas, o protocolo de atendimento respiratório, a organização da unidade básica de saúde como porta de entrada, a telemedicina, são todas elas portarias, porque a telemedicina, ao mesmo tempo que ela faz o registro, ela comunica à Secretaria Municipal, que dispara o monitoramento dos casos suspeitos. A recomendação de que os pacientes deveriam procurar os serviços de saúde apenas quando apresentassem sintomas mais severos da Covid, como falta de ar, por exemplo, dada em certo momento da sua presença no Ministério, o senhor considera hoje que foi adequada? Isso não é verdade, senador. Nós tivemos o primeiro caso positivo no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas. Depois disso, nós ficamos fazendo casos pontuais. Somente em março é que nós falamos, temos transmissão sustentada. Nós fizemos a lista de tudo que era necessário. Nós sabíamos, por exemplo, sobre esses kits de intubação. Esses medicamentos relaxantes musculares, eles tiveram um aumento expressivo na Europa, nos Estados Unidos. Nós olhávamos o que passava lá. Eu não pude ler aqui, mas eu liguei o Brasil, eu fiz o maior comitê de especialistas ad hoc ao ministro, quase 50. Eu liguei o Brasil à sociedade europeia, à sociedade norte-americana e tinha os números deles diariamente comigo. A briga, a guerra de respiradores entre unidades da federação com ordens judiciais para dentro do Brasil, para retirar um do outro, aí o Ministério da Saúde entra e organiza e pacifica toda a questão de monitor respirador e pacifica isso para todas as unidades federativas. Depois que ela entra para o normal, aí isso volta para a competência de estados e municípios. Francisco de Assis, grande pacifista e humanista, tem uma frase que é muito inspiradora que diz o seguinte: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. A gente viu várias aglomerações do presidente da República e eu queria saber a opinião do senhor com relação à liderança maior do país, dando esse tipo de exemplo. Olha, eu acho que todos nós, em algum momento, acertamos e erramos. Existe a necessidade de se ver em que circunstâncias que isso se dá. Se há o dolo intencional, se há aquela coisa, vou fazer exatamente para confundir, para induzir, né? Eu acho que isso é o que divide. Então o senhor considera que foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde, em abril de 2020, onde a gente já tinha números preocupantes da pandemia. O senhor foi flagrado abraçando, cantando, sem máscara, aglomerando no interior do próprio Ministério da Saúde. E em novembro de 2020, uma situação mais delicada ainda que a nação vivia, o senhor estava jogando sinuca em ambiente de aglomeração, sem máscara, ao lado de pessoas sem máscara. Isso foi um erro ou isso é hipocrisia? Não. A Tereza, que era funcionária do Ministério da Saúde, naquele momento, o Ministério da Saúde estava muito comigo, senador. Naquele dia, foi o dia que foi testado todo mundo no teste rápido. E a Tereza é uma funcionária de carreira. E eu a abracei, simbolicamente, despedindo. Quanto ao segundo ato, nós estávamos em novembro, estávamos em eleições municipais. Esse estabelecimento estava aberto, era um sábado à noite, estava eu e meu filho. Assim como depois voltando de uma visita que faço anualmente, e esse ano já fui a Aparecida, e desci pelo litoral e parei ali para ver uma praia. E parei durante 2 horas e fui embora. Vossa Senhoria falou aí que no dia 3 de janeiro do ano passado, o Brasil emitiu um comunicado, não sei se é essa a expressão, para a OMS, perguntando se existia uma pandemia. No dia 24 de fevereiro, a OMS respondeu, dizendo que existia. Eu lhe pergunto, por que o senhor
como ministro da Saúde do Brasil, não recomendou expressamente que quase um mês depois, no dia 21 de fevereiro, uma festa tradicional do Brasil chamada Carnaval, inclusive o senhor deu uma entrevista, eu estou aqui com ela, ao UOL, e aos bastidores do poder da Rádio Bandeirantes, que foi republicado pelo UOL, dizendo o seguinte: coronavírus preocupa no Carnaval, mas não tem como parar a vida. Ou seja, por que o senhor não falou com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem o Carnaval no Brasil, ministro? Bom, primeiro, com o presidente, com certeza não teria sido o mais fecundo. Agora, a gente seguia nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS. Agora, o presidente pediu para que não se realizasse o Carnaval. Não. Presidente da República. Não. Essa informação, não para o senhor, não. Mas ele chegou a falar isso publicamente. A mim, não, nunca. Tá. Outra pergunta, o senhor falou que comprou, o Brasil foi pioneiro em comprar 15 mil respiradores. Eu não lembro o preço unitário que o senhor falou. 13 mil. 13 mil reais? Para a indústria brasileira. Preço barato. Realmente tem que parabenizar pelo... conseguiu o melhor preço. Agora, como é que o senhor me explica se há uma mínima comunicação, que o senhor disse que existia, entre o Ministério da Saúde, os governos e governo do Estado e prefeituras, que, por exemplo, o Consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores do Estado do Nordeste, comprou 300 respiradores de uma indústria, não me pergunte o que é que tem a ver, o que faço eu lhe pergunto, se o senhor sabe, da indústria da maconha, empresas que comercializam produto à base de maconha, não sei o que é que isso tem a ver com Covid e com respirador, mas comprou a um preço de 150 mil reais e até hoje esses respiradores não chegaram. E a minha capital, Fortaleza, por exemplo, comprou respiradores, acredite, 234 mil reais a unidade, enquanto foram 13 mil reais que o Ministério da Saúde comprou. O senhor tem como, de alguma forma, não tinha informação nenhuma que os governadores e prefeitos estavam fazendo essa festa com esses valores? Senador, nós fazemos aquilo que é da nossa competência. Nossa competência naquele momento foi: vamos organizar a indústria nacional e vamos fazer uma encomenda de 15 mil e vamos dar a ela todas as condições de material, equipamento, agilidade, para ser feito no menor tempo possível o maior número de respiradores que a gente necessita. Agora, entre ela startar e ela entregar, é esse gap que a gente vai aumentando. Ninguém tinha, naquele momento, 15 mil respiradores em cima da prateleira. E tudo pactuado dentro do sistema. Isso não impede eles de tentarem comprar. Agora, à época eu conversava muito com o ministro Moro, senador Girão. E o ministro Moro me mandou para dentro do Ministério da Saúde, por solicitação do Ministério, o então superintendente da Polícia Federal. Eu fiz a reunião com ele. Falei: estou repassando todos esses recursos aqui, os senhores devem fazer toda essa parte de monitoramento para que vocês possam fazer, dei para eles os dígitos, localizadores todos, para que eles pudessem fazer o zelo pela coisa pública. Perfeito. Mais uma pergunta. Diante de tantas mortes, Vossa Senhoria, Luiz Henrique, e risco de colapso nos hospitais, com grande carência de vacinas, de quase impossibilidade de se fazer um lockdown 100% efetivo, e é uma guerra que a gente vive, que a gente viveu no período que o senhor era ministro, e que não dispomos de armas certificadas, entre aspas, para fazer esse combate, e onde devemos usar todos os recursos possíveis, apoiar a autonomia do médico e do paciente, evitando a perseguição e menosprezo das dezenas de milhares de médicos que o adotam, disponibilizar na rede pública de saúde, com os necessários cuidados na sua administração, os diversos medicamentos seguros e com evidência científica. Eu faço aqui um parêntese. Evidência científica é uma coisa muito usada, muito batida, mas a ciência está dividida com relação a tratamento preventivo ou profilático
ou tratamento imediato ou precoce. Existe uma divisão clara, alguns países adotam, outros não, e isso é importante que nessa CPI a gente possa ter um equilíbrio para ouvir, para buscar a verdade. Eu lhe pergunto, o senhor não considera que errou por ter sido um opositor à opção do tratamento precoce ou imediato, proporcionando à população pelo menos o direito a esta tentativa de tratamento extremamente seguro, segundo especialistas e médicos renomados, que nós tivemos a possibilidade de ouvir aqui no Senado já, amplamente disponível e a um excelente custo-benefício, com chance de reduzir a mortalidade, transmissão, a síndrome pós-Covid e até prevenir a infecção em um país que tem menos de 10% dos municípios que possuem leito de UTI. Será que o senhor vai ter algum remorso se no futuro, dentro de pouco tempo, se confirmar a expectativa de muitos médicos brasileiros reunidos em associações que estão fazendo com resultados clínicos evidenciados? Eu queria saber do senhor isso. O senhor vai ter remorso? Não, senador. Aqui é ciência. Aqui é estudo. Eu jamais na minha vida tomei decisões sem estudar. E a gente, quando estuda, principalmente quando tem uma situação como essa, que você tem uma doença que ainda não está determinada, a gente tem que acreditar nas bases do seu estudo. Aqui tem advogados, aqui tem engenheiros. A base da medicina, ela é ramo da filosofia, ela é Hipócrates. Ali, ela diz que sem diagnóstico não há tratamento. Parece uma coisa simples, mas quanta gente erra isso mundo afora. Ali ela diz non nocere. Não pode sem risco-benefício, senador. Do mesmo modo que bate na tecla da cloroquina, existe, por exemplo, pessoas que falando só de preconizam... Estou falando ivermectina. Tem pessoas que preconizam ivermectina, também sem fundamento científico. Ela é inerte. Se não servir para nada, ela pelo menos serviu para matar verme, como eu escuto. Não, pode usar porque está sendo usado em tal lugar. Tem que restar comprovado. Tem que estar dentro da agência. Tem que estar dentro da bula. Tem que estar dentro do compêndio. Eu tenho aqui a bula. Eu não vou ler porque ela é muito grande. Eu tenho a bula da cloroquina e a bula da ivermectina. Eu recomendo a todos vocês que leiam, para que vocês possam saber pelo menos os efeitos colaterais. A autarquia federal responsável de se fazer exatamente a proteção da sociedade a isso, ela é fruto da Revolução Francesa, são os conselhos. O conselho deveria ter dado o parâmetro. Os médicos ficaram cada cabeça uma sentença. Eu tenho, por exemplo, ozonioterapia intrarretal, que está sendo preconizado. Eu vi cloroquina sendo usada como nebulização partindo de comprimido com talco. Essa via inalatória, ela é uma via de margem de segurança muito menor do que a gastrointestinal. Então, o que a gente está vindo, não. Eu espero que alguma substância funcione. Se tem uma pessoa que espera muito da ciência, sou eu. Agora, alguém tem que ser racional, alguém tem que falar, eu vou pelo estudo. Perfeito. Deixa eu só fazer a última pergunta. A gripe H1N1, que não havia evidência científica de que medicamentos como o oseltamivir, nome comercial do Tamiflu, seria eficaz para o tratamento da enfermidade. Que médicos, graças à autonomia do médico e do paciente e de apoio que receberam, começaram a prescrever, mesmo assim obtendo ótimos resultados, que somente mais tarde veio a comprovação científica da sua eficácia na redução de tempo de hospitalização e que resultou em grande número de vidas poupadas. 15 segundos. A pergunta que eu faço nos 15 segundos que restam. Em outras palavras, para o senhor, a administração do Tamiflu por H1N1, quando não havia evidência científica de sua eficácia, foi um crime? Não, ela foi um acerto da ciência.